Você já notou como algumas pessoas vivem na plenitude enquanto outras, com o mesmo salário, a mesma Bíblia, a mesma igreja, continuam presas numa vida que parece pequena demais? Não é coincidência, não é sorte e definitivamente não é falta de fé. Hoje eu preciso te mostrar algo que a maioria dos cristãos nunca vai enxergar, porque está escondido em plain sight, visível para quem tem olhos para ver, invisível para quem ainda está olhando para o lugar errado. Existe uma prisão que não tem grades, não tem correntes, não tem chaves. E o pior, o próprio prisioneiro constrói as paredes todos os dias, tijolo por tijolo, pensamento por pensamento, decisão por decisão. Essa prisão tem um nome, chama-se pobreza mental. E ela não é sobre dinheiro, é sobre como você enxerga a si mesmo, o mundo e o que Deus quer para a sua vida. A mentira que o mundo vende é que você precisa de mais recursos para ter uma vida maior. Mais dinheiro, mais conexões, mais oportunidades. Mas a Bíblia diz algo completamente diferente. Ela diz que a transformação começa de dentro para fora, que como um homem pensa em seu coração, assim ele é, e que nenhuma quantidade de recurso externo vai mudar uma mente que ainda acredita que merece pouco. Hoje eu vou te apresentar o Diário de Esperança. Não é um personagem fictício, é o reflexo de milhões de mulheres brasileiras que acordam todo dia repetindo os mesmos padrões e se perguntando por que a vida não muda. Através das páginas do diário dela, você vai descobrir o sistema do pensamento renovado. 3 etapas bíblicas que Deus usa para libertar uma mente cativa e transformar uma vida inteira. E no final deste vídeo, você vai precisar escolher: continuar construindo as paredes da sua própria prisão, ou pegar o diário e começar a escrever uma história diferente. Antes de continuar, se você ainda não está inscrito neste canal, faz isso agora. Ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Deixa seu like porque ele ajuda esse ensinamento a chegar em mais pessoas que precisam ouvir isso hoje. E me conta nos comentários, qual é a área da sua vida onde você mais sente que o pensamento está te limitando? Carreira, relacionamentos, finanças, autoestima? Me conta lá embaixo. Estou esperando. A primeira página do diário não tem data. Só tem uma frase escrita com letra trêmula, como se a mão de quem escreveu estivesse com frio ou com medo. A frase diz: "Hoje eu percebi que tenho vivido como se não merecesse mais do que isso." Essa frase pertencia à Esperança. 32 anos, professora do ensino fundamental, numa escola pública de Campinas, mãe de uma menina de 7 anos chamada Isabela, divorciada há 2 anos de um casamento que ela descreveu em outra página como uma relação construída sobre o que eu achava que merecia. Esperança não era uma mulher sem fé. Ia à igreja todo domingo. Conhecia versículos, participava do grupo de mulheres. Mas havia uma distância enorme entre o que ela cantava no louvor e o que ela acreditava na segunda-feira de manhã, quando acordava para mais um dia igual ao anterior. O diário foi um presente da sua amiga Conceição, uma mulher de 68 anos, que todos na igreja chamavam de Dona Conci, conhecida por ter atravessado 3 crises financeiras graves, um câncer no estômago e a morte prematura do marido, e ainda assim viver com uma leveza que Esperança nunca conseguia entender. No dia do aniversário de Esperança, Dona Conci entregou o diário encapado em tecido florido e disse apenas: "Filha, você precisa começar a conversar com você mesma, mas de verdade, sem mentira." Esperança agradeceu, sorriu educadamente e botou o diário na gaveta. Por 4 meses ficou lá, intocado. A segunda entrada do diário tem data, uma terça-feira fria de julho. Esperança escreveu às 2 da manhã, com Isabela dormindo no quarto ao lado. A letra estava diferente, mais urgente. "Não consigo dormir. Recebi hoje uma proposta de emprego melhor, mais salário, projeto educacional que acredito. E a primeira coisa que pensei foi: será que eu dou conta? Será que vão me querer mesmo quando me conhecerem de verdade? Recusei antes mesmo de ir à entrevista. Por quê? Por que eu fiz isso?" Essa pergunta ficou no papel sem resposta por 3 dias. Na quinta-feira, Esperança foi tomar café na casa de Dona Conci. Não era para falar sobre o emprego,
Era para falar sobre a receita de bolo de laranja. Mas Dona Consi tinha um jeito de ouvir o que não era dito. Enquanto cortava o bolo, sem olhar para Esperança, disse: "Você recusou alguma coisa boa essa semana, não foi?" Esperança parou, colocou a xícara na mesa e, por 40 minutos, contou tudo. Dona Consi ouviu sem interromper. Quando Esperança terminou, a velha senhora foi até a estante, pegou a Bíblia gasta com marcadores coloridos em todas as páginas, abriu em Provérbios 23:7 e leu em voz alta: "Porque, como imagina em sua alma, assim ele é." Fechou a Bíblia devagar. Olhou para a Esperança com aqueles olhos que pareciam enxergar além das palavras e disse: "Esperança, você não tem um problema de oportunidade. Você tem um problema de crença. Você acredita que é pequena. E enquanto você acreditar nisso, vai recusar tudo que for grande." Esperança sentiu o estômago apertar. Não de raiva, de reconhecimento. "Mas como eu mudo isso, Dona Consi? Eu oro. Eu leio a Bíblia. Eu tento." A velha senhora serviu mais café e respondeu: "Tem 3 etapas, minha filha, mas preciso te avisar. A primeira vai destruir tudo o que você pensa que sabe sobre si mesma e vai doer antes de libertar." Esse diálogo está registrado no diário, palavra por palavra. Esperança escreveu tudo aquela noite, com a letra caprichada de quem quer guardar algo precioso. No final da entrada, uma frase. Ela chamou de Sistema do Pensamento Renovado. Etapa 1. Rendição da mente. Etapa 2. Mordomia do pensamento. Etapa 3. Descanso na identidade em Cristo. Não sei o que isso significa ainda, mas algo em mim sabe que é real. As próximas entradas do diário cobrem 3 meses, e elas são desconfortáveis de ler, não porque aconteceram coisas terríveis, mas porque mostram com uma honestidade brutal o que acontece quando uma pessoa começa a etapa 1, a rendição da mente, e descobre o quanto a própria cabeça foi o maior inimigo por anos. Dona Consi explicou a etapa 1 com uma simplicidade que Esperança achou quase ofensiva no começo. Você precisa parar de acreditar nos seus pensamentos automáticos e começar a acreditar no que Deus diz sobre você. Só isso, mas esse só isso vai te custar tudo. A prática era concreta. Todo dia pela manhã, antes de qualquer outra coisa, Esperança deveria abrir o diário e escrever 3 coisas. O primeiro pensamento negativo que veio à mente ao acordar, o versículo que contradiz esse pensamento e uma declaração de quem Deus diz que ela é. Nada mais, nada menos. A entrada do primeiro dia diz: "Pensei ao acordar, mais um dia igual." Versículo, Isaías 43:19. "Eis que faço coisa nova." Declaração: "Eu sou feita para o novo, não para a repetição." Logo abaixo, em letra menor, Esperança escreveu: "Não acreditei em nada disso enquanto escrevia, mas escrevi." Dona Consi havia dito que isso era normal. No começo, sua mente vai rejeitar a verdade de Deus como um órgão rejeita transplante. Persevera. O corpo espiritual também precisa de tempo para aceitar o que é saudável. Semanas depois, uma entrada mais longa. Hoje na escola, uma coordenadora elogiou minha aula na frente de toda a equipe, e eu fiz algo que nunca fiz antes. Recebi o elogio. Não desviei o olhar. Não disse: "Ah, qualquer um faria igual." Olhei para ela e disse: "Obrigada, me dediquei muito." E enquanto dizia isso, por 1 segundo, 2 segundos acreditei. Foi só 2 segundos, mas foram os 2 segundos mais honestos da minha semana. Esse momento pequeno virou um marco no diário. Esperança voltaria a ele várias vezes nos meses seguintes. Mas a etapa 1 não foi fácil. Num mês e meio de prática, ela encontrou no diário pensamentos que nunca havia nomeado em voz alta. Que não merecia um amor tranquilo porque no fundo era complicada demais. Que era boa professora por compensação, não por vocação. Que Isabela merecia uma mãe mais paciente, mais bonita, mais organizada. Que Deus a amava, mas com um amor um pouco menor do que amava outras pessoas, aquelas que tinham a vida mais arrumada. Escrever esses pensamentos foi como abrir uma ferida velha. Doeu. Sangrou no papel. Mas Dona Consi havia ensinado: você não pode curar o que não nomeia, e você não pode renunciar ao que não reconhece.
A evidência bíblica que Dona Conci citou nessa fase ficou registrada em destaque no diário. Romanos 12:2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E ao lado, Esperança escreveu uma observação que Dona Conci havia feito. Charles Duhigg estudou por anos como os hábitos funcionam no cérebro e descobriu que todo padrão tem uma deixa, uma rotina e uma recompensa. Sua pobreza mental também é um hábito, Esperança, e hábitos podem ser substituídos, mas só quando você para de negar que eles existem. 3 meses depois, a entrada que marca o fim da etapa 1 foi escrita em maiúsculas, única vez no diário inteiro. Hoje eu acreditei. Não por 2 segundos, acreditei o dia todo. Acordei e o primeiro pensamento foi gratidão, não medo. Não sei se vai durar. Mas aconteceu. Dona Conci leu essa entrada sentada na varanda e chorou. Depois disse: "Você rendeu a mente. Agora começa a parte mais prática. Etapa 2. Mordomia do pensamento. Você aprendeu a receber a verdade. Agora vai aprender a administrá-la." A etapa 2 tem um cheiro diferente no diário. As letras são mais firmes, os parágrafos mais longos. É como ler alguém que encontrou voz no meio do caminho. Dona Conci explicou a mordomia do pensamento com uma pergunta. Se Deus te deu uma mente renovada, o que você está fazendo com ela? E então apresentou o princípio da parábola dos talentos de Mateus 25. Não como história sobre dinheiro, como história sobre responsabilidade mental. O servo que enterrou o talento não estava sendo humilde, estava sendo covarde, e Deus chamou isso de maldade. A prática da etapa 2 envolvia 3 mudanças concretas na vida de Esperança. Primeira, ela deveria aceitar a proposta de emprego que aparecesse ou qualquer oportunidade que viesse alinhada ao que ela havia declarado ser no diário. Segunda, deveria começar a compartilhar aprendizados com outras mulheres, não esperar estar pronta. Terceira, toda vez que um pensamento limitante voltasse, não deveria apenas neutralizá-lo com versículo, mas agir contrário a ele imediatamente como exercício de mordomia. A primeira oportunidade chegou 2 meses depois. Não foi o emprego que ela recusou antes, foi melhor. Um projeto de extensão universitária buscando professoras da rede pública para um programa de formação docente com bolsa. Esperança viu o edital colado no mural da escola. O velho pensamento tentou entrar. Não é para mim. Vão querer alguém mais qualificado. Ela foi ao banheiro, abriu o diário no bolso da bolsa, leu a declaração do dia e inscreveu-se naquela mesma tarde. Essa entrada tem uma mancha que parece lágrima no canto direito. A segunda prática, compartilhar sem estar pronta, foi a mais difícil. Esperança começou a encontrar 3 amigas todo sábado pela manhã para tomar café e conversar sobre os aprendizados do diário. Sentia que não tinha nada de especial para oferecer, mas descobriu algo que registrou com cuidado. Quando eu compartilho o que aprendi, consolida dentro de mim de um jeito que a leitura sozinha não consegue. É como se a palavra se tornasse carne quando sai da boca. Uma das amigas, Débora, 30 anos, estava passando por depressão leve. Ouvindo Esperança falar sobre a rendição da mente, começou a praticar o diário também. 3 meses depois, Débora disse: "Você me deu de presente algo que nenhum médico tinha me dado. A sensação de que minha mente pode mudar." No diário após esse relato, Esperança escreveu Lucas 6,38. "Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante generosamente vos darão." E logo abaixo, "Eu dei o pouco que tinha, Débora recebeu, e eu recebi de volta mais do que dei." Isso é o reino funcionando. O momento culminante da etapa 2 chegou quando Esperança foi aprovada no projeto universitário. Não só aprovada, selecionada como uma das 5 professoras de destaque do Estado para apresentar metodologia numa conferência em São Paulo. Ela, que havia recusado uma entrevista de emprego por medo de não ser boa o suficiente, estava de pé num auditório com 300 pessoas falando sobre educação. Naquela noite, no quarto do hotel, abriu o diário e escreveu: "Eu não vim aqui porque sou a melhor.
Vim porque aprendi a administrar o que Deus colocou em mim em vez de enterrar. O talento não cresceu. Eu parei de esconder. Dona Conci recebeu a mensagem de voz no celular e respondeu apenas: Etapa 2 completa. Agora descanse. Esperança não entendeu o que Dona Conci quis dizer com descanse, até semanas depois, quando a etapa 3, o descanso na identidade em Cristo, começou a se revelar de uma forma que ela não havia previsto. Ela esperava que a terceira etapa fosse mais fácil. Afinal, havia rendido a mente, havia administrado os pensamentos, havia colhido resultados visíveis. Mas Dona Conci a avisou com gentileza e firmeza. Falta o mais sutil, e o mais sutil é sempre o mais difícil de largar. O que faltava era o seguinte: Esperança havia aprendido a pensar certo. Havia aprendido a agir com base no que Deus dizia sobre ela. Mas no fundo, em camadas que o diário ainda não havia tocado, ela ainda precisava de confirmação externa para acreditar que era real. O aplauso do auditório ajudou. O projeto aprovado ajudou. Os resultados ajudaram. Mas e quando os resultados não viessem? E quando o auditório ficasse em silêncio? Dona Conci identificou isso numa conversa que Esperança registrou palavra por palavra. Filha, você ainda está construindo sua identidade sobre o que você consegue. Etapa 3. É quando você descansa sobre quem você é antes de conseguir qualquer coisa. É a diferença entre fazer para ser e ser antes de fazer. Citou Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. E explicou. Note a ordem. Primeiro você é feitura, depois vem as boas obras. Mas a maioria inverte. Faz boas obras para se sentir feitura de Deus. Essa inversão esgota. Esse esgotamento é o que você vai largar agora. A prática da etapa 3 foi, paradoxalmente, a menos prática de todas. Não havia nova tarefa. Havia uma cessação. Toda manhã, após a declaração no diário, Esperança deveria sentar em silêncio por 10 minutos e simplesmente permanecer. Não pedir, não declarar, não listar versículos. Apenas estar na presença de Deus como filha que chegou em casa. As primeiras semanas foram estranhas. Esperança escreveu. Fico inquieta no silêncio. Minha mente quer produzir alguma coisa. Parece que estou desperdiçando tempo. E depois, perguntei a Dona Conci se esse silêncio tem algum valor. Ela disse, esse silêncio é o lugar onde você descobre que tem valor sem fazer nada. Fiquei com isso. A crise que testou a etapa 3 chegou num período de 4 meses difíceis. O projeto universitário foi suspenso por corte de verba. Uma das amigas do café de sábado se afastou sem explicação. Isabela ficou doente e Esperança passou 3 semanas sem dormir direito. E nesse período, algo que nunca havia acontecido aconteceu. Ela não entrou em colapso. Não foi que não sentiu. Sentiu tudo. Escreveu no diário. Estou cansada, estou triste com o projeto, estou preocupada com Isabela. Mas por baixo de tudo isso, tem algo que não está sendo sacudido. Não sei bem o que é, mas está lá, firme. Filipenses 4:6-7 aparece destacado nessa fase. Em nada sejais ansiosos, mas em tudo sejais conhecidos os vossos pedidos perante Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. E ao lado, Esperança anotou algo que Dona Conci havia dito sobre o livro Mindset, de Carol Dweck. Dweck descobriu que pessoas com mentalidade de crescimento não entram em colapso diante do fracasso porque não constroem a identidade sobre o resultado. Deus sabia disso antes de qualquer pesquisadora. Ele chama isso de paz que excede entendimento. Quando o projeto universitário foi retomado 6 meses depois, com financiamento maior, Esperança não comemorou como havia comemorado antes. A entrada do diário desse dia foi curta. Boa notícia hoje, fiquei grata, mas não precisava disso para saber quem sou. Isso é diferente. Isso é etapa 3. 2 anos após a primeira entrada do diário, Esperança o fechou pela última vez como estudante e o abriu como mentora. Não foi uma decisão dramática, foi gradual. As amigas do café de sábado foram se multiplicando. 3 virou 8, 8 virou 16. Uma delas gravou um áudio falando sobre o diário
e enviou para um grupo que enviou para outro. E Esperança começou a receber mensagens de mulheres de cidades que nunca havia visitado, perguntando como funciona o sistema do pensamento renovado. Numa tarde, uma jovem de 24 anos chamada Priscila apareceu na porta da escola onde Esperança dava aula. Tinha viajado de ônibus de outra cidade, olhos vermelhos, mas determinados. Disse: "Preciso do método. Qual é a oração que faz funcionar?" Esperança respirou fundo. Sentou com ela no banco do corredor e disse com gentileza: "Não existe oração especial, Priscila. Existe um processo. E o processo começa com você sendo honesta sobre o que acredita de si mesma. Você consegue fazer isso?" Priscila queria fórmula. Esperança ofereceu verdade, e a verdade naquele corredor de escola pública custou caro para a jovem ouvir. Você veio até aqui de ônibus porque quer mudar. Isso é real. Mas mudar a mente não é um estalo. É um diário. É acordar amanhã e escrever o pensamento que te limita. E depois de amanhã. E depois de amanhã. Por semanas, por meses. Até que o pensamento novo seja mais familiar do que o velho. Priscila perguntou quanto tempo levaria. Esperança sorriu com o sorriso de quem sabe a resposta e não gosta dela. Depende de quanto tempo você demorou para construir a prisão. Essa conversa está registrada no segundo diário de Esperança, o que ela começou quando o primeiro acabou. E abaixo do relato, ela escreveu uma reflexão que se tornou a mais compartilhada de todas. As pessoas querem atalho espiritual, querem a colheita sem o plantio, querem a paz sem a rendição, querem a identidade sem a renovação, e enquanto quiserem assim, continuarão livres para escolher e presas pela escolha. Aqui eu preciso parar a história por um momento, porque o que vou dizer agora vai incomodar uma parte de você que prefere continuar dormindo. A maioria dos cristãos hoje vive exatamente como Esperança vivia antes do diário, com fé suficiente para frequentar a igreja, mas não suficiente para confrontar o que a mente repete toda manhã, com conhecimento bíblico suficiente para debater teologia no grupo de WhatsApp, mas não suficiente para agir contrário ao medo quando a oportunidade bate na porta. E a desculpa favorita? Deus me aceita do jeito que eu sou. Sim, Deus te aceita. Mas aceitar não é o mesmo que aprovar estagnação. Aceitar não é dizer que você chegou onde deveria. Jesus aceitava as pessoas onde estavam, mas nunca as deixava onde as encontrava. Ele dizia: vai, vende tudo, deixa as redes, levanta e anda. Ele dizia: faça, mova, haja, obedece. A mentira da geração atual é que graça significa conforto, que amor significa ausência de exigência, que fé significa esperar sentada enquanto a vida acontece ao redor. Isso não é fé bíblica, isso é passividade vestida de espiritualidade. A verdade que queima, e eu digo isso com amor genuíno, é que sua mente não vai mudar sozinha enquanto você continua alimentando os mesmos pensamentos, assistindo os mesmos conteúdos, se relacionando com as mesmas vozes que confirmam o que você já acredita sobre si mesmo. Pobreza mental não é falta de recurso, é falta de coragem para confrontar o que a própria cabeça diz. Seja brutalmente honesto agora. Há quanto tempo você sabe que precisa mudar aquele padrão de pensamento? Há quanto tempo você conhece o versículo que contradiz o medo que te paralisa? E o que você fez com esse conhecimento? Guardou na estante, salvou no favorito, mandou para o grupo, mas não praticou, porque praticar tem custo, porque etapa 1 dói antes de libertar. Mateus 7, 21, 23 é um dos versículos mais assustadores da Bíblia. Jesus disse que no dia do julgamento muitos dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E ele responderá: Nunca vos conheci. Não disse que não os via na igreja, disse que não os conhecia. Porque conhecer é diferente de frequentar, é diferente de saber. É relação construída em obediência, em prática, em rendição real. Wallace Wattles escreveu em A Ciência de Ficar Rico que existe uma maneira certa de fazer as coisas e que quem faz dessa maneira inevitavelmente produz resultado. Deus disse isso antes de Wattles. Chama-se obedecer ao padrão do reino. E o padrão do reino
começa sempre pelo interior, sempre pela mente, sempre pela crença. Você quer relacionamento abençoado sem renovar a crença de que é amável. Quer prosperidade sem renovar a crença de que merece o que é bom. Quer paz sem renovar a crença de que Deus é confiável. E Deus, em sua paciência infinita, espera. Não porque é indiferente, mas porque Ele respeita a sua escolha, até que você escolha diferente. Então, o que você faz agora? Deixa o sistema ser concreto. Primeiro, escolhe uma área, só uma, não a vida inteira. Não 5 problemas ao mesmo tempo. Uma área onde você sente que o pensamento está te limitando. Carreira, relacionamento, autoestima, finanças, saúde. Escolhe uma e vai fundo nela. Segundo, abre um diário. Pode ser um caderno simples e começa a etapa 1 amanhã de manhã. Escreve o pensamento limitante que aparece ao acordar. Encontra o versículo que o contradiz. Escreve a declaração de quem Deus diz que você é. Não precisa acreditar no primeiro dia. Faz mesmo sem acreditar. Terceiro, mantenha essa prática por no mínimo 3 meses sem avaliar resultado. Esperança levou 3 meses para ter o primeiro dia de crença genuína. Você pode levar 2, pode levar 4. Mas se parar na semana 3 porque não está sentindo, você estará provando exatamente o padrão que precisa quebrar. Quarto, quando a etapa 1 estiver fluindo com naturalidade, o que você vai perceber porque o pensamento limitante vai chegar com menos força e sair mais rápido, entra na etapa 2. Começa a agir contrário ao pensamento de limitação. Aceita a oportunidade que o medo quer que você recuse. Compartilha o que aprendeu mesmo sem estar pronta. Usa o que foi dado em vez de enterrar. Quinto, não force a etapa 3, ela chega. Quando você tiver rendido e administrado com fidelidade, um dia vai perceber que está em paz durante a crise, que não precisa do resultado para saber quem é, que a identidade está ancorada em Cristo, não em desempenho. Esse dia vai chegar. Confia. José foi escravo e preso antes de ser governador. Davi foi pastor antes de ser rei. Daniel foi exilado antes de ser conselheiro do rei. Ruth perdeu tudo antes de ter o dobro. Nenhum deles pulou etapa. Nenhum encontrou atalho. Todos seguiram o mesmo padrão. Rendição, fidelidade, descanso. O sistema do pensamento renovado não é novo. É o padrão do reino funcionando em cada área da vida. James Clear escreveu em Hábitos Atômicos que você não sobe ao nível dos seus objetivos, você cai ao nível dos seus sistemas. Deus disse isso antes de Clear. Chama-se renovação da mente, produzindo transformação da vida. O sistema precede o resultado. Sempre. O último diário de esperança foi encontrado pela neta 23 anos depois. Isabela, a filha que dormia no quarto ao lado naquela madrugada de julho, agora tinha 30 anos e uma filha pequena de nome Graça. Ela encontrou o diário numa caixa de madeira junto com a Bíblia gasta de Dona Conci, que havia sido dada à esperança quando a velha senhora faleceu aos 82 anos. A última entrada do diário estava escrita numa letra mais lenta, de alguém com 70 anos, e as mãos um pouco cansadas. Não tinha data. Só dizia: se alguém ler isso depois de mim, que saiba, o maior arrependimento da minha vida foi ter ficado 4 meses com o diário na gaveta. Cada dia na gaveta era um dia construindo parede. Não repita meu erro. Abra o diário, escreva o pensamento, encontre o versículo, e amanhã de manhã, faça de novo. Deus usa o fiel no pouco. Sempre usou. Sempre usará. Rendição, mordomia, descanso. Esse é o caminho. Isabela leu aquela página 3 vezes. Depois foi ao quarto, pegou um caderno vazio na gaveta, se sentou à mesa com a filha de colo e escreveu na primeira página: Dia 1. Pensamento limitante de hoje. Não sou boa o suficiente para ser a mãe que Graça merece. Versículo, Filipenses 4:13. Declaração: posso tudo naquele que me fortalece. A história não terminou em esperança. O sistema nunca termina. Passa de mão em mão, de diário em diário, de geração em geração. Porque transformação que nasce de obediência não é pessoal, é legado.
Do Timóteo 4, 7 e 8 diz: Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada. Esperança terminou a corrida. Isabela começou a dela. Você está no meio da sua. A questão não é se o sistema funciona. A questão é se você está disposta a abrir o diário. Jeremias 6,16 diz: Parai nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele. O caminho é antigo, o caminho é testado, o caminho funciona. Você chegou até aqui. Isso não é coincidência. Isso é convite. A pobreza mental não é seu destino, é o lugar de onde você parte. O sistema do pensamento renovado, rendição da mente, mordomia do pensamento, descanso na identidade em Cristo, está disponível para você hoje. Não amanhã, não quando a vida estiver organizada. Hoje. Você tem a mesma escolha que Esperança teve naquela madrugada de julho: deixar o diário na gaveta por mais 4 meses ou abrir e escrever a primeira linha. Daqui a 5 anos, aquela escolha vai ter feito toda a diferença. O sistema do pensamento renovado não é fórmula mágica. É o espelho do seu coração diante de Deus. Ele revela o que você realmente acredita sobre si mesmo quando ninguém está olhando. E a boa notícia é que o que está no espelho pode ser transformado. Não pelo esforço da sua vontade, mas pela obediência diária a quem Deus diz que você é. Então agora me conta nos comentários, qual área da sua vida vai entrar em etapa 1 hoje? Escreve lá embaixo. Esse comentário pode ser o início do seu diário. Se você ainda não está inscrito, faz agora. Ativa o sininho. Compartilha esse vídeo com uma mulher que você sabe que precisa ouvir isso hoje, porque às vezes a mensagem chega antes da coragem. E quem sabe esse vídeo seja o empurrão que ela está esperando. E se você quer se aprofundar nos princípios que sustentam tudo isso, dá uma olhada no nosso shopping. Recomendo com o coração A Ciência de Ficar Rico de Wallace Wattles e O Poder do Hábito de Charles Duhigg. Eles complementam de forma extraordinária cada etapa do sistema que vimos hoje. Obrigada por ter ficado até aqui. Você é uma das poucas verdadeiramente dispostas a mudar. E isso por si só já é o começo de tudo. Agora vai e abra o diário. Entre na etapa 1. E daqui a 1 ano você não vai acreditar que era a mesma pessoa. Que Deus abençoe profundamente a sua jornada. Até o próximo vídeo.